Pessoal, terceira e última parte do vídeo, em que a gente vai fazer uma pequena relação da ideia de funções com o que vai virar o seu gráfico e quando esse gráfico é e não é originário de uma relação caracterizada como função. Então, ainda sobre funções, a gente está vendo aqui que as funções estão virando pares ordenados. Não é à toa que a gente está chamando as entradas desse par ordenado de x e y, porque eu sei que na prática isso daqui a pouquinho vai vir para o plano cartesiano, eixo das abscissas, apelidado de x, eixo das ordenadas, apelidado de y, e é essa relação que eu estou querendo chegar. E aí quando eu pegar um coletivo de pontos, que eu tiver uma ideia de quem são eles, dado por uma regra de uma função, e começar a colocar esses pontos no plano cartesiano, e essa conjunção de pontos vai acabar formando para mim algum gráfico. Pode ser um gráfico contínuo, como esse, pode ser um gráfico discreto de vários pontos, quando for uma função natural, por exemplo, mas a imensa maioria das vezes vai ser um gráfico contínuo, porque vocês vão ver que a imensa maioria das vezes as funções vão ser definidas nesses dois conjuntos aqui, ó, de R em R, de reais em reais. Ou seja, todos os números que a gente conhece e todos os números que a gente conhece, exceto se você já conhecer os complexos, um mau jeito de definir quem são os reais, né? O professor de conjunto está definindo lá para vocês quem são os reais, não vou entrar aqui nesse escopo. Então, quando você for trabalhar com uma função, vai ser muito comum em alguns momentos você ter que recorrer ao gráfico dessa função. E esse gráfico nada mais é um conjunto, uma superposição de diversos pontos que pertencem àquela função. Então, basicamente, o que você tem aqui nessa linha azul, que é o gráfico de uma função qualquer, até colocar como f aqui, ó. É o gráfico da minha função f. Ele é, na verdade, um conjunto de pontos, uma união de pontos que formou um rastro, formou um desenho ali para mim, formou um gráfico. Se eu te perguntar, será que esse gráfico que está aqui, ele é relativo, ele é oriundo de uma relação? Certamente. Mas essa relação é ou não é uma função? Essa é a pergunta que eu quero responder. Porque a gente está olhando aqui nessa metade de aula para frente, quando a relação é função ou não. Já vimos quando estava em conjunto. Já vimos quando estava em diagramas de Venn. Agora eu quero saber como é quando estiver em gráfico. Não que a gente precise disso aqui, mas mais para frente, quando os gráficos das funções entrarem, isso vai ser importante. Então eu estou só dando uma adiantada na matéria, porque se eu não fizer isso, quando chegar lá eu tenho que voltar. Então eu preferi fazer assim, porque eu acho que a ideia de gráfico, mesmo sem falar que função é essa, ela já pode ser abordada desde agora. Tudo bem? E a ideia para você ver se um determinado gráfico é função ou não é a seguinte. Primeira coisa que você precisa fazer é identificar o domínio. Lembre que esse eixo representa todos os números reais e esse eixo também representa todos os números reais, mas o eixo inteiro representa todos os reais. Então, às vezes você pode pegar uma função cujo domínio são os reais, é o eixo todo. Ah, o domínio é R+. Lembra? Você põe um mais aqui, ó. As pessoas tendem a chamar de reais positivos. E não é reais positivos, é reais não negativos. Porque quando você coloca um símbolozinho com esses conjuntos, você pode pôr mais, menos e asterisco. O asterisco é o único dono do zero. Colocou asterisco, você tira o zero. Colocou o mais, você tira os negativos. Colocou o menos, você tira os positivos. É por isso que o R+ é reais não negativos. Porque o R+ são os positivos junto com o zero. E o R- são os negativos junto com o zero. Tá? Então, voltando, se alguém colocasse, por exemplo, R+, era só esse pedaço de cá. R- era só o de cá. Se fosse naturais, você ia estimar, ou o gráfico te daria onde está o 0, 1, 2, 3, ia dar pulinhos aqui. Então, primeira coisa, você identifica o seu domínio. E relativo ao seu domínio, você precisa entender o seguinte. Todos os elementos do domínio precisam participar da função exatamente uma vez. Se só pode participar da função exatamente uma vez, então o que não pode? Não pode participar 0 vezes. E não pode participar mais do que uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que eu analiso quantas vezes uma determinada entrada x está participando da função? Eu simplesmente vou lá no eixo x, quero saber, vamos falar que aqui está o número 1, por exemplo. Ó. Eu quero saber quantas vezes o número 1 participa dessa função e se ele participa da função. O que eu faço? A partir do número 1, eu traço uma linha vertical até ele encontrar a função. Quando ele encontrar, isso quer dizer que esse número sim participa da função, porque tem um ponto que tem ele como coordenada. E esse ponto tem uma segunda coordenada, que você encontra fazendo a ligação no eixo y. Aí vai dar algum valor aqui, eu vou pôr um y mesmo, que eu não sei quanto é. Mas eu pus um valor ali, pode ser 2, por exemplo, 3, proporcionalizando o tamanho. Vou pôr 3, ó. Aqui foi o 3, ó. Então o que isso quer dizer?
que o ponto 1, 3 pertence à minha função, ó, pertence a f, ou seja, em relação à abscissa 1, não tem o menor problema. Quando que aconteceria um problema no 1? Se ao fazer essa linha vertical aqui, se ela não encontrasse o gráfico da função, isso quer dizer que o 1 não participaria. Ou se ela encontrasse o gráfico da função mais do que uma vez. E isso serve para a gente agora expandir o nosso pensamento. Quando que um determinado gráfico não faz referência a uma função? Quando qualquer linha vertical sobre o domínio, identifica onde está o domínio. Em todos os elementos do domínio, trace linhas verticais imaginárias. Essas linhas precisam cortar o gráfico. E além disso, precisam cortar o gráfico exatamente uma vez. Olha só, esse exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho uma função de R em R. E eu quero saber se esse gráfico representa para mim uma função de R em R. Quem é o domínio? Reais. Quem são os reais? O domínio está sempre no eixo X. Os reais é o eixo X inteiro. Então vou marcar ele aqui, ó, para ver que eu estou pensando nisso aqui, ó. Eu vou olhar para todos os elementos que eu pintei daquela localidade roxa. E em toda aquela localidade roxa, que é o eixo X, eu farei linhas verticais. Essas linhas verticais devem cortar o gráfico, todas elas, exatamente uma vez. Então, vou fazer uma linha vertical aqui e falar, opa, deu certo, deu certo. Na prática, você não fica rabiscando sua questão nem sua prova, você consegue imaginar essas linhas, né? Mas aqui eu não posso imaginar, eu tenho que deixar ela escrita. Então, ó, deu certo, deu certo, deu certo, deu errado. Tem uma linha aqui que não cortou o gráfico do eixo X. O que isso significa? Aquele gráfico ali é de uma relação, mas não é de uma função bem estabelecida. Agora, se eu falasse que meu domínio era R mais, por exemplo, aí eu não olharia para esse pedaço aqui do eixo X, ó. Eu olharia só para o pedaço de lá. E no pedaço de lá todo mundo cortaria só uma vez. Seria uma função. Tá clara a ideia? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Uma função f de R em R. Será que todo mundo corta e corta exatamente uma vez? Cortou, 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 cortou. A ideia é você fazer essa linha de maneira abstrata, tá, gente? Tá, aqui deu um problema. Aqui deu outro problema, outro problema, outro problema, outro problema. Todas aquelas linhas que eu fiz ali cortaram o gráfico duas vezes. Isso vai gerar dois pontos com a mesma entrada x e com y diferentes, o que não pode acontecer, tá bom? Então isso aqui não é função, do jeito que tá aqui, tiro mais daqui, ó. Isso não é função e isso também não é função. É assim que eu faço análise quando a questão é posta para mim de forma gráfica. Por fim, chega, gente. Até o próximo vídeo.